Fala, galera! Bem-vindos ao Mercadinho de Bairro do Minuto Varejo. O que nós temos aqui no nosso mix? Temos produtos lácteos, temos cerveja, temos espumantes, temos sucos, vinhos, temos erva mate, temos arroz. É isso aí, pessoal. E vamos do feijão ao arroz do dia a dia até um belo churrasco no final de semana, sem esquecer de um torresminho para tomar com aquela cervejinha aí. Eita! Bom, aguenta aí que a gente já vai contar mais sobre essa novidade do Mercadinho do Minuto Varejo. Fala, galera! Videocast do Minuto Varejo está no ar com o apoio da Federação Varejista do Rio Grande do Sul e CDL Metropolitana. Depois a gente fazer um super merchan de produtos que tem uma origem, que é uma das marcas da produção do agro e também do varejo do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai tentar explicar para vocês e trazer o que significa esse grande mercado, o que ele movimenta, quem está por trás dessas marcas que a gente aí trouxe para mostrar para vocês na abertura do programa. E estão comigo aqui dois convidados que fazem parte do grande sistema de cooperativas do Rio Grande do Sul, que é o nosso foco nessa edição do videocast. Queria primeiro que vocês rapidamente falassem quem são vocês, para depois a gente entrar então no que interessa, que é esse mix todo de produtos e varejo que vocês atuam. Oi, Patrícia, tudo bem? Meu nome é Darcy Eduardo, eu sou presidente da Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul, que tem engloba todo esse trabalho do varejo que a gente tem feito. Eu sou bacharel em Direito, pós-graduado em Gestão Empresarial e Administração Estratégica do Cooperativismo e trabalho 55 anos dentro desse projeto de varejo e do cooperativismo do Rio Grande do Sul. Super. Perfeito. Olá, Patrícia. Um oi todo especial aí para os ouvintes aqui, para os que acompanham o Jornal do Comércio, esse programa. Meu nome é Thiago Sartori, sou vice-presidente da Cotripal. A minha profissão é agricultor, né? Venho de uma cooperativa agropecuária, sou formado em administração. Estou à frente aí da vice-presidência da cooperativa há 7 anos. Só me diz onde é que fica a Cotripal, porque a galera A Cotripal, então, vai saber. situando todos, fica no município de Panambi, no noroeste do estado. Então tá, porque o programa pode ter, né? Tem telespectador de todo o Brasil, até fora do Brasil, espero. Então tá, a gente mostrou aí, de uma maneira até mais inusitada, na abertura, produtos com uma super diversidade, né? Vai do vinho, da cerveja, né? Da bebida, né? Ao lácteo, à carne, ao torresmo, que é o que vai fazer mais sucesso, a gente já estava falando aqui. Essa diversidade, dá para a gente dimensionar, Darcy, hoje, quantos produtos diferentes, de alguma maneira, eles são, quer dizer, saem, né, lá das famílias, né, das cooperativas e chegam nas gôndolas para o consumidor comprar? É uma infinidade de produtos, que cada cooperativa tem seu sistema comercial, tem um sistema de varejo e produz muito, porque ele tem a parte da indústria, tem a parte da distribuição e a parte da venda ao consumidor. Muitos produtos com qualidade, esse sistema cooperativo ele tem essa vertente de trabalhar a qualidade, de trabalhar essa vertente do desenvolvimento da comunidade, do produtor que faz a produção. E a característica do cooperativismo ela é um pouquinho diferente. Ela não pensa o lucro como tal. Ela pensa no desenvolvimento do produto, na qualidade do produto e no desenvolvimento do produtor. Quando tu fala assim que não pensa no lucro, quer dizer, a gente sabe que cooperativa, né, até pela palavra, tem um sentido mais de associação e tal, mas que exatamente, como é que funciona a remuneração do cara lá que é o fabricante dessa mercadoria que chega lá no consumidor? Evidentemente que ela pensa no resultado. No cooperativismo não tem lucro, ela tem sobras que vão para a Assembleia. As sobras, de certa forma, é o resultado, é o lucro, né? Mas só que não são se usa divididos lucro depois para os produtores. Né? Tá. Esse que é o grande desafio. E ela não busca resultado por buscar resultado. Ela busca o desenvolvimento do produto, a qualidade do produto, a inserção do produto, o desenvolvimento das comunidades para que ela possa realmente construir um desenvolvimento social integrado. Isso que é importante que seja colocado. Que o cooperativismo ele busca essa questão da qualidade.
E nós temos todo um trabalho feito, a visão dos produtos cooperativos tem crescido assim muito forte em todos os setores e a gente está muito satisfeito nesse trabalho de crescimento que nós estamos tendo nos últimos anos. Porque o Thiago pode entrar na conversa a hora que quiser, tá? A gente está falando aqui de uma diversidade, né, que a gente deu uma pequena amostra, na verdade, tem muito mais, né? Tem tido mais produtos, quer dizer, o setor tem buscado mais diversidade mesmo, assim, para poder disputar mercado com as marcas tradicionais? Como é que é essa expansão do mix de produtos, né? Porque a gente está acostumado a ver nas marcas, que são as marcas, digamos, de uma economia mais... que está acostumada com um processo de mercado mais forte, né? Mas como é na cooperativa isso e quanto isso também tem crescido? Certo. Patrícia, quem sabe, um pouco antes de nós falarmos de varejo, a gente precisa entender como o cooperativismo absorveu o varejo dentro do negócio. Né? A gente vai entrar nisso também. E eu acho legal esse contexto porque isso explica um pouco a essência. Né? Isso é bacana. Até para o nosso... para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem um pouquinho, né, o porquê cooperativa agropecuária, que é o caso da Cotripal, tem um varejo tão fortalecido, né? Lá, 67 anos atrás, quando as cooperativas foram criadas, o caso da Cotripal, né, no caso tem 67 anos de fundação, esses produtores que fundaram as cooperativas estavam buscando soluções para problemas. Na época, as cooperativas tritícolas, né, vinham para solucionar problemas de trigo. Mas lá, naquele momento, Patrícia, naquele mesmo momento, 29 produtores da Cotripal já deixaram registrado nas suas atas lá de fundação, da primeira reunião, que essa cooperativa também seria responsável por atender às necessidades das famílias dos produtores, suprimento para essas famílias. Porque naquela época a dificuldade era muito grande também em buscar insumos de subsídio para as próprias famílias. Aí surge o varejo da Cotripal, ainda na década de 70. E aí era aquele secos e molhados, assim, exato, tipo que a mercearia, chamada mercearia, né? Onde começa a trazer aqueles primeiros produtos de subsistência mesmo, né? E aí os varejos nascem. Aí quando você pergunta em produtos, mix de produtos, eles crescem organicamente dentro da cooperativa. No nosso caso, a gente pôde observar no início do programa as carnes, o torresmo, o porquê a Cotripal funda um frigorífico nos anos 80, né? Para atender a demanda do supermercado da cooperativa, que precisava atender uma população que tinha uma necessidade deste produto para consumir, mas principalmente o seu produtor para colocar lá o gado que estava produzindo nas suas propriedades. E aí nasce um varejo com um frigorífico anexado nesse varejo para produzir as carnes para os supermercados da cooperativa. Mas, porém, ele enfrenta dificuldades. Dificuldades da chamada de se manter no negócio, porque o nosso negócio não é um negócio de escala. Então, a gente pode acompanhar, ver aí que dentro da cooperativa o número de supermercados não se compara a uma grande rede, né? Então, a gente tem esses pequenos, grandes desafios para enfrentar no dia a dia. Aí, a gente se especializa em nicho de mercado. Mas hoje as cooperativas, por exemplo, tu está trazendo da área de carnes, né? E a gente tem as laticínios, são grandes produções que hoje, se não tivesse no mercado, o mercado estaria desassistido. Desassistido hoje, mas elas cresceram, cresceram, para entender o raciocínio, elas cresceram organicamente, acompanhando esta tendência. Aí, então, dando o exemplo da Cotripal, lá na época buscamos nos diferenciarmos, já que nós, no caso, não atendíamos volume, mas sim nicho de mercado. Fomos o terceiro frigorífico do estado do Rio Grande do Sul a certificar pela Associação Brasileira de Angus. Então, ter uma carne certificada, diferenciada dentro dos nossos supermercados. E aí, através das parcerias, né, seu Darcy, de intercooperação entre as cooperativas, as carnes da Cotripal também se estendem a demais cooperativas, né? Só para entender um pouquinho essa dinâmica do crescimento e de como acontece a expansão dentro de uma cooperativa. Porque uma dúvida que eu fiquei agora, os produtos de vocês, que né, estão na estrutura de produção de vocês, atende só o varejo
da Cotripal. Ou também está Ele nasce em outros com esse varejos, objetivo específico. Mas hoje está em outros mercados. E ele ganha mercado, Tá. ele ganha destaque, né? Ele ganha destaque e atende todo um hall de casas de carnes, de mercados de outras cooperativas, né? Então a gente continua dando o exemplo do nosso frigorífico especificamente, né? O foco principal para atender os nossos supermercados, mas também atendendo parceiros. E Darcy, traz pra gente uma coisa que eu acho que é assim, porque a gente vê que cooperativa é tipo da palavra ou do sistema, ou do setor que para nós aqui, quem está no Rio Grande do Sul, é o dia a dia. Para quem está fora, talvez isso não seja tão claro. Por que o Rio Grande do Sul se fortaleceu tanto e tem, né? Eu não sei hoje em termos de Brasil qual é a posição que ele tem, mas eu acho que deve ser uma das grandes bases de produção com esse modelo. O que explica isso? O Rio Grande do Sul foi o berço do cooperativismo. Do né? Brasil? Do Brasil. Né? O cooperativismo começou no Rio Grande do Sul e, basicamente, o cooperativismo ele se expandiu no Brasil via migração. Começou no agro dos produtores gaúchos para Santa Catarina, para o Paraná, foi subindo. Foi subindo. E subiu a cooperativa junto. A cooperativa subiu junto, né? Então essa é uma questão importante. E é importante também que eu gostaria de colocar depois, até antes de colocar a quantidade de cooperativas que nós temos, a área de varejo do sistema cooperativo, nós somos os maiores do estado. A gente estava fazendo essa conta, né? Em número porque de lojas e nós somos o supermercados, somatório né? das Cotripal, né, de várias Cotripal, de 20 e tantas cooperativas, como exemplo da Cotripal, que fazem sua área de varejo como um processo de excelência, de gestão e de qualidade de produto. E no somatório, nós somos o maior setor de varejo do estado do Rio Grande do Sul. Né? Sistema cooperativo é o maior setor de varejo. E aí, como é que funciona o processo de industrialização? A industrialização ela funciona principalmente porque cada região, né? Por exemplo, a área do vinho, a área do arroz, a área da erva mate, cada região tem os seus produtos típicos. E a necessidade de agregar valor das cooperativas para seu associado, seu produtor, ela investe nesse processo de industrialização. E aí essa construção começa numa necessidade de industrialização dos produtos para depois levar para o varejo um produto de excelência de alta qualidade. E quanto o varejo, quer dizer, o varejo que eu digo assim, quanto que está nos varejos convencionais ou no mercado, né, que a gente cada vez vê mais variedade de produtos, né, um pouco do que antes eu estava comentando, quanto isso influencia os produtos ou novos produtos que as cooperativas também enxergam como oportunidade de colocar no mercado? Hoje está sendo feito um trabalho muito profissional de prospecção de novos mercados, de novas oportunidades e, acima de tudo, criar oportunidades para o associado agregar valor. Né? Porque o grande objetivo não é, quando eu disse assim, não é ter o resultado como fim em si, mas o resultado para a viabilização econômica do negócio e o fim em si é a viabilização do produtor. Sim. Que o produtor tem que ter uma atividade econômica que tenha rentabilidade e ele possa permanecer no seu lugar, no seu espaço. E as indústrias das cooperativas, elas têm esse objetivo. E o crescimento delas tem sido exponencial, né? Visto que nós temos hoje 370 cooperativas no Rio Grande do Sul. Porque é um setor também que já teve uns perrengues, né? A gente sabe sempre que teve suas dificuldades. Isso é interessante o senhor trazer, como é que hoje elas estão, essas que estão no mercado, e quanto poder ter produtos que acabam extrapolando, né? Não são vendidos só lá nos mercados da Cotripal ou de outras. Isso também trouxe um ganho, né? Uma expansão de receita que também gerou uma condição melhor do setor se sustentar. Nós tivemos cooperativas que tiveram dificuldades, mas nós tivemos cerealistas que tiveram dificuldades, nós temos empresas industriais que tiveram dificuldades, mas o cooperativismo é diferente. Como ele tem uma relação umbilical entre todas elas, eu sempre digo assim, quando uma cooperativa entra em dificuldade, todo o cooperativismo sangra. Então nós temos que ter um cuidado, e a organização das cooperativas ela tem essa visão de ter o cuidado da gestão, da profissionalização das cooperativas, para que nós possamos ter cooperativas de excelência para continuar competindo. E hoje nós temos uma meta que nós não queremos mais ter nenhuma cooperativa em dificuldades. Nós temos que antever esses problemas, nós temos que buscar soluções, nós temos que preservar o direito do nosso associado, que é o dono da cooperativa, porque esse é um modelo de sociedade diferente.
né? Não é um modelo de sociedade econômico só por si só, mas é um modelo de vida, de qualidade de vida, de desenvolvimento. E isso acontece muito. E o cooperativismo, quando ele entra em dificuldade, a repercussão é muito maior. Mas isso é pelo bem e pelo mal. Mas para nós é importante... Talvez pela abrangência, né? É pela impacto, abrangência, né? E pelo impacto social que causa isso. Exatamente. Né? Não, pelo impacto social. E um ponto que eu acho que é interessante, vale a pena ressaltar, é dentro dessa questão do varejo, dentro de cooperativas, ele tem uma função também que é muito importante. Eu gosto de chamar uma função da estabilidade. A gente sabe que o varejo é mais estável, né? Dentro do faturamento, é um produto que se consome todos os meses. E dentro das cooperativas, elas têm linhas de atuação de negócios. Temos aí a parte agrícola, né? A parte pecuária e a parte varejo. O exemplo da Cotripal, mas todas são muito semelhantes. Muito parecidas. Certo? E na parte agrícola, principalmente, nós temos essas oscilações de altas e baixas, né? Baixas de crises de mercado, crises climáticas, estamos passando agora por uma, por exemplo. Momento. Né? E o varejo, para nós, tem sido um suporte muito importante para dar essa estabilidade e a cooperativa, dentro da sua gestão do negócio como um todo, se manter aí firme, né? Em crescimento, né? Se destacando. Porém, quando a gente fala em supermercados, nós não podemos esquecer que a gente concorre com as grandes redes, sim. É uma das questões que a gente pode falar. E você, Patrícia, ressaltou ali, e vocês, como é que vocês pensam em novos produtos, novos serviços, né? A gente sempre está ligado nesse sentido. Por quê? Como é que a gente faz para concorrer? Não é chegando e fazendo do mesmo. Então, isso é um ponto forte das cooperativas, Patrícia. Chegar e fazer diferente. E explico o que é fazer diferente. É se modelar ao público que você está atuando. Conhecer o público. Conhecer o público. Como é que vocês fazem isso? E nós temos isso na nossa característica, né? Porque a cooperativa, ela cresce naquele lugar, ela se identifica com a comunidade, ela atende lá o princípio, né? O 5º princípio do cooperativismo, se eu não me engano, que é estar envolvido e interessado na comunidade. Isso através de vários projetos, de várias interações com o público. O varejo é uma consequência. Então, eu busco dizer aqui com toda segurança, o nosso público cliente de supermercado, ele é um público fidelizado, é um público cativo que se sente dono dessa cooperativa, ela faz parte daquela sociedade. E aí a gente aproveita para trazer os nossos diferenciais, né? É aqueles diferenciais de serviços que a gente gosta de falar. Tu entra num supermercado e tu não encontra apenas uma gôndola com produtos, né? Aquele clima frio de um supermercado convencional. Não, tu encontra o aconchego de uma cooperativa. Tu chega lá, tu vê uma padaria com atendimento personalizado, tu vê um açougue que nós falávamos aqui da carne com qualidade, com diferenciais, né? Com aquela mão artesanal do produtor. Vimos cervejas aqui artesanais, né? Produzidas através de parceiros também, a cooperativa intercoopera muito. Porque vocês vendem de marcas convencionais, né? Sim. Como é que é ali toda a linha de produtos E normalmente as pessoas tradicionais. compram mais em cooperativa ou em algumas linhas acaba sendo difícil competir, digamos. Esse está sendo sempre o nosso desafio. É. Mostrar que produto de cooperativa, em primeiro lugar, é um produto sustentável, ele atende um compromisso social, né, de manter aquele pequeno produtor ativo, né, manter aquele negócio vibrante lá no interior, e é essa a nossa busca, né? E a Alcergs tem feito um trabalho magnífico nesse sentido, dando essa divulgação, essa visibilidade, né, que é o que nós precisamos da nossa organização, e o nosso carimbo, né, Somos Coop, tem vindo para nos auxiliar aí, né, Darcy? Nessa dinâmica. Esse assunto era mais para frente, mas a gente já puxa ele. Exatamente. Fala aí do carimbo, que é uma novidade desse ano. Eu gostaria de só complementar o que o Thiago disse. Os O supermercados, Thiago fala bastante, né? Os supermercados, mas ele tem expertise do dia a dia, né? Que a visão da Alcergs é uma visão do todo, Do chão, geral. do chão do mercado, como eu mas falo. Mas assim, ó, eu ouso dizer que os mercados da cooperativa são que nem mercadinhos de bairro, onde as pessoas conhecem o nome e sobrenome dos clientes que vêm lá. E vou dizer todos que associados, os varejistas, no geral, falam que isso é o que mais determina hoje a fidelização do cliente. Fluxo do aí, cliente, exatamente. Então, esse é o grande desafio. E para nós unificar e para nós mostrar a importância do cooperativismo como um trabalho no processo do varejo, no processo industrial,
nós criamos esse carimbo Somos Coop, né? Desde quando, Darcy, que tem? Esse carimbo faz alguns anos, não saberia te dizer, mas faz já alguns mais anos antes. tá. E agora nós estamos disseminando, trabalhando com todas as cooperativas dentro de um processo de qualificação, dentro de um processo de produção. Porque ele de meio qualidade. que vira uma espécie de uma marca que unifica, porque a gente está acostumado a individualmente saber a Santa Rosa, né? tu A poder Santa identificar, Clara, né? identificar um produto que é de cooperativa. Bateu o olho, é de cooperativa, ele traz todo esse apelo, né? Humanizado, de um produto sustentável, que Dá está essa chancela, de responsabilidade. Certificação de origem, de buscar E essa todos. evolução, agora a gente está em que momento? Nós estamos no momento agora da consolidação de todos os produtos, né? A organização, ela desde o ano passado começou a trabalhar muito forte nessa questão da área de varejo, do posicionamento dos produtos. Começamos a massificar, conversar com todas as cooperativas para colocar o carimbo Somos Coop, né? Para nós começar a mostrar para o consumidor a importância na embalagem, disso. tá? A gente até nos produtos que a gente apresentou no começo tem lá o selinho. O selinho, né? O selinho dá para falar, né? Porque é um selo no final. É verdade. E nós estamos trabalhando isso muito forte porque a gente entende que é um mercado que estava subaproveitado. E nós temos que mostrar realmente para a comunidade o quanto nós estamos produzindo, o quanto nós somos importantes e quanto isso faz bem para a comunidade. É porque não basta ser cooperativa, né? Exatamente. Tem que comunicar. Tem que comunicar bem e tem que mostrar tudo o que nós estamos fazendo. E o que está sendo feito para isso? Que exatamente? A coluna já deu informação sobre isso. Teve ação no verão, tem uma ação importante na maior rede supermercadista do Rio Grande do Sul, né? Eu não preciso nem dizer o nome aqui, né? Que a pessoa nós já começamos no qual processo de solidariedade da enchente, né? Logo imediatamente pós a enchente, nós lançamos o slogan Céu, Sol, Sul, Somos Coop. Né? Para mostrar a importância do cooperativismo na reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Até porque afetou muita gente. Depois lançamos, tem verão, muitas tem cooperativismo. Cooperativas, né? Então estamos trabalhando. Teve o Paleta, né? Onde participamos. Também Paleta Atlântida? Paleta Atlântica, também nós participamos. Então tem ações contínuas e cada vez mais crescentes mostrando essa importância. Porque eu sou a organização, ela tem a função da representação política. Mas também nós temos que dar, como coordenação central, dar publicidade, dar oportunidade que todas as cooperativas individualizadas, como exemplo do Thiago da Cotripal, todas elas possam trazer seu produto e possam, num trabalho de merchandising integrado, nós possamos mostrar isto. O exemplo é esse encartado do Zafari, né, que nós estamos trabalhando, estamos entrando cada vez mais nas maiores redes de supermercados. Vai ter mais redes. Vai ter mais redes, né? E com o processo global a gente tem melhores condições de fazer essas negociações com as redes. E vocês têm ideia? Já vou voltar para a Cotripal. Aguenta aí. Como é que, por exemplo, nas lojas do Zafari, porque foi Porto Alegre, foi onde tem as unidades, né? Como é que foi o impacto? Quantas pessoas, por exemplo, compraram mais produtos com carimbo ali do O que a gente tem informações das cooperativas que o impacto nas vendas foi muito grande, o crescimento das vendas. Só. Os números, os dados nós não temos ainda. Não, mas a gente nem precisa, depois na coluna a gente pode dar isso. Nós vamos bem. ter esses dados e aí nós vamos repassar para a coluna. Mas o crescimento foi substancial. E é importante essa visão que quando você dá a publicidade do carimbo Somos Coop, do produto da cooperativa, o interesse do cliente, do consumidor é muito maior. Ele tem essa visão de que realmente é um produto de qualidade, realmente é um produto que segue todos os processos de rigor, de produção, né? Para que nós possamos realmente levar um produto para a comunidade de qualidade. E eu sempre digo assim, o cooperativismo ele está dentro da comunidade, o cooperativismo gosta das pessoas, o cooperativismo gosta das relações, e o cooperativismo do Rio Grande do Sul não tem nenhuma unidade fora do Rio Grande do Sul. Nós somos gaúchos por excelência, estamos aqui, continuamos aqui, produzimos aqui, estamos inseridos aqui, e muitas vezes, economicamente, uma cooperativa poderia comprar uma indústria, por exemplo, no Nordeste, que pela visão econômica poderia ser mais rentável, ou eventualmente, por exemplo, produtos lácteos
Quando as grandes empresas importam produtos lácteos, cooperativa não importa um produto, 1 grão, 1 quilo de leite em pó, não faz investimentos em outros estados, porque nós temos essa nossa missão de desenvolver o nosso associado. Mas que é o vende para produtor. fora, né? Vende para fora, eu acho que tem vários mas lá não ocupa os que- espaços não, e as oportunidades sim. de fora. Eu acho que isso vem da característica de cooperativa. Agora, deixa eu só fazer um parênteses rápido, segura aí. Porque isso que o senhor falou é interessante, né? Eu acho que tem essa relação quando a gente vai no super, quando a gente vê lá um produto de cooperativa e um outro produto, uma marca comercial, né, tradicional. Eu estou falando como consumidora. A gente tende sempre a buscar, porque tem, eu acho que uma grande história que tem aí é também o lance de ser uma coisa que vem de uma produção que talvez não é artesanal necessariamente, porque tem volume, né? Não necessariamente, e tem também aquilo que é feito de uma maneira mais artesanal, mas que passa isso, né? Só para trazer um pouco assim do depoimento assim da gente, né, que está, sei lá, comprando, consumindo. E acho também que é muito legal que isso fique mais claro, assim, tem esse diferencial. Comunique isso, porque... Temos que avançar na comunicação. Não, mas eu acho que faz parte. E acho que e é um processo que, no geral, marcas e os varejos têm trabalhado, né? A ideia de tu contar a história do que tem ali como, né, um diferencial. Vai, Thiago. Não, eu iria complementar, Patrícia, não sei dizendo como é que é lá no isso. Falando num contexto como cooperativa como um todo, né? Está na característica da cooperativa atender seu cooperado. É da porteira para dentro. Né? E o varejo nos exige sermos melhores da porteira para fora. Esse trabalho que o Sérgio está fazendo é fantástico nessa linha, dando visibilidade, comunicação para sermos bons também da porteira para fora, mostrando que o nosso produto, né, ele tem qualidade, ele tem procedência, e aí se fala muito de ESG, né, nos últimos tempos. Sustentabilidade, e cooperativa é o exemplo de ESG para todo o sistema, né, como um todo. Então, e vocês têm trabalhado isso? Quer dizer, porque... Isso está na nossa essência. ESG está na essência da cooperativa. Mas é uma espécie de um carimbo, vamos lá, né? Sim, sim. Grandes companhias têm... Isso. Óbvio que tu tem que comprovar que é, né? Grandes não é mais só dizer que é verde, né? Tu tem que comprovar que é verde. Mas vocês trabalham essa informação dentro dessas campanhas, assim? E ESG vai muito além do verde, né? Vai muito além do meio ambiente. Mas as grandes companhias hoje, elas buscam traços e características de uma cooperativa. Onde tem uma governança estabelecida e participativa, onde tem programas de sustentabilidade. Uma cooperativa, a gente sempre está olhando o quadro social como um todo, atendendo às necessidades nesses âmbitos ambientais, sociais, né? Temos todas essas características implantadas e trabalhadas dentro de uma cooperativa do ESG. E o preço de um produto de cooperativa, ele tende a ser mais barato que um produto... não estou comparando coisas diferentes, tá? Porque dizer, né? Porque, obviamente que tem produtos mais populares, mais baratos. Sim. Mas assim, olhando num patamar assim que a gente de produto consegue ser em função do perfil de como é a produção. Eu diria comparar preço é uma dinâmica bastante difícil, porque você tem que comparar proposta, né? Se nós usarmos a carne como um exemplo, né? Uma carne certificada pela Associação Brasileira de Angus, ela vai ter um preço agregado, porém muito competitiva se comparar com o mesmo segmento de mercado. Com outra marca. Isso, nós não podemos... X, que a gente sabe que atua forte no estado. A gente não pode, como se diz, jogar tudo na mesma vala comum. Tá. Tem produtos e produtos que atendem necessidades e necessidades. As cooperativas são competitivas, sim, são tanto quanto ou até muito mais competitivas que grandes indústrias, que grandes redes, porque elas aplicam hoje as boas práticas, né? Aplicam hoje também escala, é o que a gente vinha iniciando na nossa conversa, a busca nossa é escala, né? Apesar de não termos esta característica, lá do berço, era muito para atender o nosso associado, mas a escala foi se fazer necessidade junto com a inovação de produtos. Surgindo produtos novos, serviços novos, por quê? Nós temos que nos diferenciar, buscar escala e manter competitividade. Esse é o nosso desafio como gestor, né, no dia a dia, na gestão de uma cooperativa, numa rede de varejo dentro de uma cooperativa. Porque isso de escala e aí a questão de como é que você consegue manter a oferta de produtos. Tudo bem, a gente tem um laticínio grande que tem empregados, né? Que tem um frigorífico também, né? Tem. Mas tem produtos que são, aí, acho que autenticamente artesanais. E a gente sabe que no meio rural, assim, no agro, tem uma dificuldade hoje, ou
em alguns setores, de ter uma continuidade, né? Tipo uma agroindústria, né? Como é que... Isso é uma questão que vocês verificam, por exemplo, às vezes uma disponibilidade maior de produtos que as pessoas querem comprar e acaba não se tendo uma produção que dê conta. Como é que é isso, assim? Como é que se trabalha isso dentro Isso está bem linkado ao ESG. Por exemplo, na Cotripal, vou usar um exemplo aqui que fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Na nossa hortaria hoje, né, que é toda a parte de frutas e verduras. Hortaria hortifruti. Nossa hortaria lá, nós temos mais de 50% de todo o produto que circula lá é oriundo de pequenas propriedades de produtores. Tipo das frutas Isso, folhosas. 100% é fornecida por pequenos produtores. O morango, que é sempre um desafio, né, e um produto muito procurado dentro de um supermercado, 100% fornecido por produtores da cooperativa. Então, a nossa busca é manter propriedades viáveis, né? Esse é o nosso desafio. E aí a cooperativa tem N projetos voltados para essa natureza, desde a parte de sucessão familiar, né, viabilizando, até o negócio, que o varejo faz parte disso. E também nas outras áreas, né? A gente tem outras frentes voltadas para essa natureza. E tem crescido o número de pessoas e famílias que se associam? Tem. O cooperativismo, a participação tem sido cada vez maior, né? E normalmente que perfil que tem? Quem decidiu que, eu agora vou começar a produzir... Na verdade, é pela sucessão, muito pela sucessão. Hoje, todos os setores, vamos dizer assim, que nós estamos falando hoje do varejo, é cooperativas mais agro, né? Todo filho, ele se associa na cooperativa. Quando começa a sucessão, ele começa a se associar na cooperativa, porque ele entende que esse é o processo mais lógico de produção, mais correta, porque é a cooperativa é a organização dele, né? Então, ele tem certeza que a cooperativa não quer vender por vender, ela não quer comercializar produto que ele não tem necessidade. A cooperativa vai acompanhar a sua atividade econômica, mesmo que seja área de produção de morango. Com certeza, a Cotripal tem técnicos que acompanham toda a qualidade da produção, da questão ambiental, da questão de produtos defensivos. A rastreabilidade. Tudo isso acompanha. Né? As próprias cooperativas fazem. Técnicas. Hoje as cooperativas têm o quadro técnico maior de todo o Rio Grande do Sul. Nós temos em torno de 1.200 técnicos de curso superior, agrônomos, veterinários, no sistema cooperativo que acompanha a produção. Né? Eu vou dar um outro exemplo, o leite, por exemplo. O leite, tem cooperativas, vou dar um exemplo que eu trabalhei na CCGL 27 anos, até janeiro desse ano. A CCGL tem todo o plantel certificado. Né? Que é a primeira cooperativa, a primeira indústria de leite do Brasil que tem produto certificado. E tem linhas de leite que são produtos absolutamente orgânicos e naturais. Isso. E tem produtos específicos para isso. E aí vem aquela questão seguinte, agora, tirando Darcy CCGL, mas Darcy Organização, ou SERGS, nós temos que dar publicidade a isso. Nós temos que avançar nisso. Minha pergunta era isso. Temos que os consumidores estão olhando isso e questionando, porque a gente teve, por exemplo, a questão do leite que o senhor falou, a gente teve um problema sério e eventualmente isso ressurge da história de toda aquela, né, adição, né, de produtos que não deveriam jamais ser adicionados ao leite. Isso criou, desestabilizou o setor de leite do Rio Grande do Sul, não foi, né? Mas, assim, a gente vê que alguns segmentos de consumidores, sei lá, estão mais atentos à origem, à história, sei lá, se tem como é que é a produção, se envolve ou não algum tipo de agroquímico e por aí vai. Isso vocês percebem como um nível... Sim, como um ganho. Elevação de uma exigência do consumidor? Exatamente. Por exemplo, a gente sempre tem publicado que todos esses problemas do leite que deu nos tempos passados, nenhuma cooperativa foi envolvida. Sim, isso eu sei. Né? Nenhuma cooperativa foi envolvida, então os processos de produção são totalmente diferentes. O que a gente está vendo que hoje o consumidor está percebendo, dando valor, agregando valor ao produto, na qualidade, na apresentação e no carimbo Somos Coop. Né? Então isso nós temos que comunicar cada vez mais. Eu acho que nós precisamos, a organização começou isto com mais força pós-enchente, e a SERGS vai trabalhar isso junto com as cooperativas, até para mostrar e potencializar que na soma de todas as cooperativas e todas as áreas de varejo do Rio Grande do Sul, nós somos os maiores. E nós estamos em outros setores, nós somos grandes players, que individualmente não somos, mas em conjunto podemos ser. E a organização tem essa função de potencializar todos esses trabalhos, criar este carimbo, criar o modelo
e depois potencializar para comunicar para o consumidor. Isso é fundamental. Porque vocês trabalham que vocês são um setor que é extremamente dependente da condição climática ou da condição de poder produzir, terra, disponibilidade, etc., né? Como é que vocês, olhando o futuro, e é um tema que está mega, super forte por causa do que a gente tem visto, né? E, inclusive, não só na questão climática mais direta, mas também, por exemplo, custo dos alimentos, né? A gente está numa conjuntura em 2025 que isso também pressiona. E o cenário que vocês, olhando um pouco para frente, assim, como é que vocês veem, assim, e quanto isso afeta também a capacidade ao longo do tempo e o que precisa fazer para que isso não né, coloque até em risco, né, uma operação de um sistema que tem essa... Porque são quantas famílias hoje na cooperativa, sei lá, nós temos 3,8 milhões de associados a todo o sistema cooperativo do Rio Grande do Sul. Um terço da população gaúcha é muito... Quer dizer, qualquer situação que possa colocar isso em risco é uma catástrofe. Né? Sim, multiplica muito mais. Então, olhando o futuro aí, para a gente também olhar, eu quero falar sobre isso, depois quero fechar aqui com o Thiago na questão do varejo lá, da guerrilha do varejo, mas como é que vocês estão olhando esse futuro assim, e quanto isso pode afetar um sistema? Evidente. Tudo bem, é estruturado, tem seus valores, mas ele é real, economia real, né? Evidentemente que o impacto climático está muito grande, porque nós aliamos duas vertentes, uma é a produção do produto e a outra a comercialização, né? E dentro desse processo tem toda a comunicação, tem a qualidade do produto. Nós temos um problema climático nos últimos 5 anos que tem impactado muito. E a gente tem buscado alternativas. Evidentemente que essa produção de alimentos, de proteína animal, proteína vegetal, hoje está se trabalhando muito forte na questão da irrigação. A Cotripal tem um exemplo muito bonito, depois o Thiago até pode explicar, que eles têm todo um setor que trabalha do processo de irrigação. Evidentemente que a irrigação tem uma série de gargalos, que nós temos que debater a questão ambientais, mas é aquela questão seguinte, a gente tem muito claro que não dá para romper barreiras ambientais, a gente tem que trabalhar junto com os órgãos ambientais para a construção. Nós temos que mostrar que o cooperativismo e agro ele tem uma preservação fantástica, né, do meio ambiente, né, e eu dou um exemplo assim, eu sou produtor rural, na minha propriedade tem onça. Onde você tem? Cruz Alta. Tem onça. Qual é a onça? A onça parda. A onça parda existe na região. Ela voltou a habitar veado campeiro, cutia, paca, capivara. Então, enfim, todos os animais estão voltando. Isso é um exemplo da preservação ambiental, né? Eu já vi onça lá. Então, ninguém me contou. A Vivi, ela continua lá, mas né? De longe. Mas, evidentemente, então, esse é um problema que a gente tem que avançar. A questão da irrigação. A pequena propriedade, o hortifruti, eles têm já seus processos de irrigação. Evidentemente que na grande atividade, que nós também estamos linkados, que é soja, que é trigo, que é milho, principalmente a soja e o milho, nós precisamos criar grandes projetos de irrigação. E também a gente tem debatido uma outra questão que é fundamental para a perenização do sistema cooperativo, que eu digo que são duas vertentes que são muito grandes. Que uma é nós entrar nos processos de grandes indústrias, de óleo, de farelo, de soja, de milho, de trigo, para que nós possamos equilibrar esta oferta e a procura e não ficar só dependente da produção primária, que ela está muito instável via climático, né? Ter estruturas que façam essa transformação. Exatamente. Também. Mas tem algumas que têm. Tem cooperativas com grandes projetos agora, já estamos trabalhando muito forte isso. Isso é para os próximos anos? Para os próximos anos, porque a crise ela ensina essas coisas. E a outra questão que a gente... é um setor, só para trazer aqui, que ele é muito concentrado em grandes players que são globais, na verdade, né? E aí a gente está tendo aí a história do tal do chocolate, do cacau, né? Que o temor de uma super compra, não é um assunto aqui, mas quanto isso impacta, né? O varejo, ou quem trabalha com o uso Então nós temos que trabalhar essa vertente da equilibrar toda a produção para que nós tenhamos equilibrar. E tem projetos assim, tem projetos robustos, muito grandes, que vão crescer, e a organização tem essa necessidade de trabalhar isso. E uma outra questão que a gente trabalha muito forte, que não é diretamente na área de varejo, mas que eu entendo que é fundamental para a perenização, é trabalhar com o jovem. Sim. Jovem que tem um futuro, que tem uma relação diferente. Afeta todo o varejo, todos os setores. Então, o jovem produtor. Sim. Porque o jovem produtor é muito mais ecológico, ele tem muito mais visão de sustentabilidade. O que vocês percebem que
essa mentalidade, esse comportamento, né? Como é que isso tem afetado o funcionamento das cooperativas lá? Na verdade, ele tem dado um bom arejamento para o sistema cooperativo poder se modernizar e avançar no processo. A rapidez da decisão do jovem, diríamos assim, a falta de paciência dele com processos lentos, morosos, obriga a cooperativa a se agilizar, né? E obriga a cooperativa a se preparar e ser a escada do crescimento. Porque a sucessão da cooperativa ela só acontece se o jovem integra essa participação. E hoje as cooperativas estão fazendo belíssimos trabalhos de jovem, belíssimos trabalhos com as mulheres, né? Onde as mulheres também onde as mulheres não são só força de trabalho. E nós temos ramos do cooperativismo que 62% de trabalho são mulheres, mas que elas entram nos conselhos, que elas entram nas direções, que no futuro nós tenhamos mais presidentes de cooperativas mulheres. E é um trabalho muito forte. Quantas são hoje nas cooperativas? Eu acho que são 2. Oxi. Eu falei baixinho. Falei baixinho. Então aqui, mulherada, vamos lá, né? Vamos se agilizar. Tá dizendo vamos aqui cuidar. que vocês vão ter mais espaço. Vamos Então ter mais espaço. Eu vou trazer essa pauta aí para ver se vai rolar isso ou não. Com certeza. Muito bom. Tiago, fala aí, vocês têm o atacarejo, que é um setor que mais abre lojas no Rio Grande do Sul. Não sei se vai continuar no mesmo ritmo, porque, né, não é fácil erguer uma loja daquele tamanho. Como é que vocês brigam nesse mercado? E tu tinha me dito, né, que vocês estavam testando muito esse modelo, né? Isso, exatamente, Patrícia. E toda essa nossa conversa aqui traz essa preocupação de se manter em mercado, se manter inovador, se manter concorrendo, né, com grandes players. E quando você fala em atacado, então são grandes players mesmos, né? Mas a gente nós como cooperativa temos que também seguir tendências, né? Tendências, e o varejo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ele está em crescimento, né? Ele esteve muito e ainda continua crescendo. E é um segmento que nós também temos que atender, porque a nossa comunidade, o nosso associado, também quer ter esse modelo de experiência de compra. Foi muito para isso que as pessoas estavam pedindo? E isso as pessoas pedem, as pessoas buscam locais que tenham um atacado para essa experiência de comprar mais, em volume, um preço melhor, atendendo aí um modelo mais econômico. E aí as cooperativas entram no segmento também. Por quê? Se mantendo inovadoras, ativas, perenes, né, nesse sistema e buscando soluções aí pro seu negócio. E a Cotripal inaugura, então, em novembro, seu primeiro atacado. 2024, né? Isso, novembro de 2024. Super loja, eu vi as fotos. A proposta contempla 18 mil metros quadrados, então uma loja... De loja, não? Não. Tá, o complexo total, contando aí estacionamento coberto. Sim. E loja, qual é o tamanho dela? 5 mil metros quadrados, ala de atacado. Tá. E daí nós temos um anexo junto, né, que é a fase 2, que vai ser inaugurado agora, nas próximas semanas. Em 2025. Isso, 2025, nas próximas semanas, aonde a gente vai ter aí todo um rol de serviços oferecidos para o nosso associado, para a nossa comunidade lá de Panambi. Essa loja, então, está em Panambi, no município de Panambi. E o que são esses serviços? A gente vai trazer junto aí, desde uma farmácia, o Cotripal tem rede de farmácias, algumas já estão posicionadas junto aos seus supermercados. A gente também atua da parte magazine, né? Então vai ser tipo um shoppingzinho. Um mini shopping, né? Porque a gente entende que o nosso cliente, o nosso associado deve entrar na loja da cooperativa e encontrar tudo que ele precisa, né? A conveniência, né? Então lá nós vamos ter restaurante, nós vamos ter loja de material de construção, eletrônicos, acabamentos. Então vai encontrar tudo dentro desse complexo. Na coluna eu vou contar detalhes disso. Isso, perfeito. Extra pode passar programa. Mais detalhes, né? Onde você vai ter uma experiência de negócio. Não apenas é aquilo que eu falava lá no início, né? Não é uma relação fria. É uma relação que lhe traz mais benefícios, que lhe traz conveniência, né? Como eu acabei de falar. E isso o consumidor gosta, o nosso associado gosta, e nós temos que conseguir entregar isso com muita excelência. Muito bem. Então tá. Temos mais alguma novidade aí do setor ou a gente fica por aqui? Olha, Vamos às compras? Eu concluiria dizendo que cooperativa, supermercado e cooperativa, você vai encontrar muito mais do que uma loja. Você vai encontrar um propósito. E é tudo isso que a gente falou aqui. Um propósito com a comunidade, um propósito com a sucessão familiar lá no interior, um propósito com uma experiência diversificada, porque tenha certeza, antes de abrir um supermercado,
as cooperativas pensam sempre nas pessoas. Sim. O resultado, ele é apenas uma consequência. E uma curiosidade que eu tenho, vocês é a primeira cooperativa que monta um atacarejo no sistema? Nós no Rio Grande do temos Sul tem? Nós temos mais duas algum? cooperativas, né, que estão atuando no atacado. Qual é a outra que tem? A Cotrizal. A Cotrizal de Sarandi, também está atuando nesse segmento. A Cotrizal e a Cotripal, muito próximas, muito juntas, aí têm startado esse Será que pode ter modelo. mais cooperativas? Elas têm olhado os modelos, porque imagino que elas olhem também o modelo que vocês estão implantando. Pode ter mais, assim, só para um insight aí rápido? Acredito que é uma tendência. Porque os consumidores estão buscando. Os consumidores estão buscando e nós temos que nos atualizar e entregar serviços aí que competem com o mercado. Então tá. Fechamos o nosso... Eu acho que sim, e eu acho que é importante seja colocado que, dizer assim, uma mensagem que eu gostaria de dar como cuidando de todas as cooperativas, dizer para o consumidor, compre produtos cooperativas, que você pode ter certeza que além da qualidade do produto, tem um processo de produção humanizado e tem um propósito de desenvolvimento na comunidade. Cooperativas são do Rio Grande, estão no Rio Grande, vão permanecer no Rio Grande com produtos de muita qualidade. Super. E fiquem ligados, né? Porque tem lá o selinho Somos Coop, não selinho carimbo, Somos Coop lá nos produtos que identificam que tem essa origem. E são muitos, a gente já mostrou por aqui. Então tá. Guris, muito obrigada, Darcy, Thiago, super, acho que foi bem legal. A coluna sempre está super aberta a informações, até porque é produção gaúcha e varejo gaúcho. Mais um videocast do Minuto Varejo termina, fica por aqui. Você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Spotify, redes sociais, site do JC na coluna e também no impresso, né? Que esse conteúdo todo rola lá. Bom, e já a gente volta com mais programas. Obrigada e até mais. E fica ligado, o mercadinho do Minuto Varejo está aberto com essa diversidade de produtos e muito mais. Então aguarde promoções e mais novidades.